sol brilhará, os ventos bravios irão se acalmar, tudo passará. Se hoje a dor me traz o sal redentor, me acena o perfume suave da flor nos jardins do amor. Referto em luz, vem Jesus me embalar, mais que meu corpo, dou-te minha alma, e por onde eu for, nada temerei, por mais que a jornada me custe, eu sei que em Cristo vencerei. Referto em luz, vem Jesus me embalar, mais que meu corpo, dou-te minha alma, e por onde eu for, nada temerei, por mais que a jornada me custe, eu sei que em Cristo vencerei. E por mais que a jornada me doa, eu sei que em Cristo vencerei. Com Cristo eu vencerei. Se não podes ter um lugar sequer pra descansar o coração, se em meio a tanta gente não te deixa a solidão, chora tua alma, todos pensam que sorris. Cantam os teus lábios, falas da coragem, mas por dentro és infeliz. Se ninguém percebe as lágrimas profundas bem atrás de teu olhar, busque dentre os homens alguém a quem possas tua dor confessar. Olha, vê quantas estrelas são pra te iluminar. Nós viemos ao universo pra sermos felizes e amar. Se ninguém
atrás de teu olhar. Busque dentre os homens alguém a quem possas tua dor confessar. Olha, vê quantas estrelas são pra te iluminar. Nós viemos ao universo pra sermos felizes e amar. Ama, que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. A lei divina que o mestre ensina é a lei de amor. Que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. Ama, que a canção mais bela é a que revela as notas do amor. Ama, que o amor te espera nas altas esferas pra compartilhar. Ama, que o amor te inspira, faz o peito a lira. Livre a ecoar. Ama, que o amor
amigos do Centro Espírita Miguel, esta casa tão querida que nos acolhe, né? Como estão, né? Espero que todos estejam bem. Viemos mais uma vez agradecer a todos pelas doações recebidas. Até o momento, nós conseguimos a quantia de R$ 15.655. Que Jesus abençoe a todos esses corações generosos, né? Fizemos 4 licitações e recebemos 3 orçamentos. Dentre esses 3 orçamentos, né, o profissional que veio atender melhor as nossas necessidades foi o que apresentou um valor de R$ 18.000 pela sua mão de obra, né? E então nós vamos iniciar o nosso trabalho, né, nosso conserto do telhado no dia 14 de março. E nós devemos gastar aí de material em torno de R$ 8.000. Sendo assim, precisamos dar prosseguimento a essa campanha, né, do conserto do telhado. Falta pouco e nós temos a certeza que nós vamos conseguir concluir essa obra, porque não temos dúvidas de contar com esses amigos queridos do Centro Espírita Miguel, esses corações generosos que estão sempre prontos a nos auxiliar. Muito obrigada, queridos amigos, e que Jesus abençoe a todos nós. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, Centro Espírita Miguel. Sou Silvia Costa, trabalhadora da casa. Hoje, as reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo serão feitas pela Ana e será sobre o capítulo 11, cujo título é Amar ao próximo como a si mesmo. Os itens serão 11 e 12, egoísmo. Que possamos aproveitar o máximo das reflexões trazidas nesta manhã e esperamos por vocês lá no canal do YouTube, onde juntos aproveitaremos todas as reflexões do dia. Graças a Deus. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, capítulo 154. Ninguém vive para si, porque nenhum de nós vive para si. Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 7. A árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. A luz que acendes clareará o caminho não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem ao teu lado. Assim como o fio d'água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Milhares de olhos observam-te os passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Ninguém vive para si, assevera-nos a divina mensagem. Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Vivemos para nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais. Ainda mesmo o usurário exclusivista que se julga sem ninguém está vivendo para o outro ou para as utilidades que restituirá às outras vidas superiores ou inferiores, para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro. Compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho. Sentindo, pensas. Pensando, realizas.
e tudo aquilo que constitui tuas obras, através das intenções, das palavras e dos atos, representará influência de tua alma, auxiliando-te a libertação para a glória da luz ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento nas sombras. Vigia, pois, o teu mundo íntimo e faze o bem que puderes, ainda hoje, porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. Ao iniciarmos a nossa reunião, sintonizados com a nossa casa, com a espiritualidade de luz, com Deus, Jesus, a Virgem Maria, vamos agradecer, iniciando sempre com os agradecimentos a esse Pai misericordioso que nunca nos desampara. Agradecer por mais uma oportunidade de um dia onde estamos com saúde, enxergando, ouvindo, falando, caminhando, e temos muito a agradecer pelas bênçãos, pelo amparo, por tudo que recebemos a cada instante. E agradecidos, lembramos daqueles irmãos doentes e aflitos, daqueles irmãos que sofrem, daqueles irmãos que necessitam de amparo, de um remédio para os seus males físicos e espirituais. Que o Pai, que a espiritualidade de luz, que os médicos e enfermeiros da espiritualidade possam alcançar a todos esses irmãos, levando o remédio que precisam e merecem, e que cada um possa se sentir fortalecidos, confiantes de que não estão sozinhos. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia, amigos queridos, sejam bem-vindos à nossa reunião de fluidoterapia de quarta-feira, né? Onde sempre estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, nesta reunião que é sempre endereçada aos nossos queridos irmãos que se encontram enfermos, né? Quando nós fazemos irradiação para todos eles, né? Que todos possam receber este carinho, este abraço amigo e possam se refazer das suas enfermidades, né? Dando prosseguimento às nossas reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 11, que tem por título Amar o próximo como a si mesmo, quando Jesus vem nos falar do maior mandamento, né? Que é fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Nós vamos encontrar em Leon Denis, lá no Problema do Ser, ele nos dizendo que o amor, como nós entendemos na Terra, é o impulso que vai nos levar para um outro ser com o desejo de unir-se a ele. Ele fala do amor conjugal, do amor filial, do amor à pátria, e ele diz ainda que são raios refratários desse amor divino, porque Deus é amor. E o único nome que pode substituir Deus é amor, né? Sendo assim, a alma, né, vai só adquirir a sua plenitude, o seu desenvolvimento, quando for capaz de compreender a vida celeste, né, que é todo amor, e além de compreender, participar dessa vida celeste. E neste capítulo 11, Kardec nos traz nos itens 11 e 12 um tema
que fala do egoísmo. São duas mensagens dentro do capítulo 11, falando exatamente do contrário, não daquele que se coloca no lugar do outro, né? Não daquele que faz aos outros aquilo que gostaria que lhe fizessem, né? Mas justamente o contrário. Então, vamos refletir em torno desses dois itens, 11 e 12. Para iniciarmos, né, vamos ver o que é o egoísmo. Exatamente essa falta de altruísmo, como nós falamos, essa falta de cuidado de se colocar no lugar do outro. É um apego excessivo aos próprios interesses, é um comportamento da pessoa que não leva em consideração os interesses dos outros, né? Ele diz ainda, presunção, tendência a excluir os outros, tornando-se a única referência sobre tudo. A gente conhece aquele ditado, né, feio, horroroso, que diz, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Quer dizer, sempre eu primeiro. Muito desagradável, né, gente? Iniciando as nossas reflexões, nós fomos lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o seguinte, dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Resposta, já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser aproximar-se da perfeição moral, já nesta vida, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, pois o egoísmo é incompatível com a justiça, com o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Exatamente, né? O que os Espíritos estão nos esclarecendo, que quando a criatura ela é egoísta, ela não vai de forma alguma amar o seu próximo, agir com justiça, com caridade, né? Então, esse vício, né, moral, que é uma chaga da sociedade, deverá ser extirpado para que haja mais fraternidade e solidariedade entre os homens. A primeira mensagem, né, de número 11, nos foi trazida por Emmanuel em 1861. E segundo informações que teriam sido fornecidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, né, esse espírito Emmanuel, né, que assina algumas mensagens no Evangelho, né, neste Evangelho segundo o Espiritismo, é o mesmo que há mais de 60 anos vem se comunicando com o médium, né, e se comunicou o tempo todo com o Chico, né, trazendo inúmeros livros, inúmeras mensagens, né, e também participou da equipe de espíritos que orientaram Kardec durante as suas atividades na Terra. Então, vamos iniciar o item 11, quando Emmanuel nos diz assim, o egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, pois atrasa o progresso moral. É ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças, sua coragem. Digo sua coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, reúna todos os seus esforços para combatê-lo dentro de si, com a certeza de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias aqui na Terra.
Ele é a negação da caridade e, consequentemente, o maior obstáculo que o homem tem para a conquista da felicidade. Então, Emmanuel, né, vem nos trazer um alerta importantíssimo para nos conhecermos, combatendo assim essa chaga, né, moral que faz com que não nos coloquemos no lugar do outro e vem exatamente como ele falou aqui, né, ser um obstáculo para todos nós que ainda não desenvolvemos essa caridade, esse fazer o bem pelo prazer de fazer o bem ao nosso próximo. Então, esse é o nosso trabalho íntimo, né? Porque nós só podemos modificar a nós mesmos, né? De nos modificarmos e extirparmos, né? Como ele diz aqui, né? Essa chaga, esse mal moral que atrasa esse progresso do nosso planeta. E Emmanuel continua a mensagem. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, porque quando o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? E diz aos judeus: este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? No entanto, deixa que ele seja conduzido ao suplício. É a incompatibilidade entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa verdadeira lepra, que o cristianismo deve o fato de ainda não ter realizado toda a sua missão. É a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem que cabe a tarefa e o dever de extirpar esse mal para dar ao cristianismo toda a sua força e livrar o caminho dos obstáculos que impedem a sua marcha. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa subir na escala dos mundos, porque é chegado o tempo em que a humanidade deve vestir o seu traje viril. E para isso é preciso, em primeiro lugar, expulsar o egoísmo dos vossos corações. Então, essa mensagem linda de Emmanuel, trazida em Paris em 1861, nos convida a olhar para as nossas atitudes, né, para os nossos atos, e perceber, né, se ainda trazemos, né, com certeza, ainda temos algumas questões a resolver, né, ainda estamos a caminho, e olhando para nós mesmos, nos livrar, como ele diz aqui, dessa verdadeira lepra, né, que vai fazer com que haja um obstáculo maior para esse progresso moral, né? Então, a verdade que ele vem nos dizer é que precisamos nos olhar, nos conhecer, fazendo essa reforma íntima, retirando dos nossos corações, quer dizer, expulsando dos nossos corações esse egoísmo. A mensagem de número 12 nos foi trazida por Pascal. Ele foi um matemático, um escritor, um inventor, um filósofo, teólogo católico francês. Ele foi educado por seu pai, né? Os primeiros trabalhos que ele traz, né, dizem respeito às ciências naturais e às ciências aplicadas. E ele também contribuiu muito para o estudo dos fluidos, né? E foi também um espírito que depois participou das mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, auxiliando, né, a Kardec a trazer todas essas elucidações para nós, esses esclarecimentos. E Pascal começa sua mensagem assim: se os homens se amassem com idêntico amor, a caridade seria melhor praticada. Mas, para que isso aconteça, é preciso que vos esforceis para livrar o vosso coração da couraça que o envolve, permitindo assim que ele se torne mais sensível para com aqueles que sofrem. O rigorismo mata os bons sentimentos. O Cristo não se aborrecia com ninguém.
Aquele que se dirigisse a ele, quem quer que fosse, não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, todos eram socorridos. Jesus jamais temeu que a sua reputação viesse a ser atingida. Quando, pois, tomareis como modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais poder. Fugiria envergonhado e se esconderia, porque se sentiria deslocado em toda parte. E então o mal desapareceria, ficai bem certos disso. Começai dando exemplo, sede caridosos para com todos aqueles, indistintamente. Esforçai-vos para não dar atenção àqueles que vos olham com desdém, e deixai a Deus o encargo de toda a justiça, porque no seu reino, a cada dia, ele separa o joio do grão do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não há tranquilidade para a sociedade. E digo mais, não há segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, sempre haverá uma corrida favorável ao mais esperto, uma luta de interesses em que as mais santas afeições são calcadas sob os pés em que nem mesmo os sagrados laços da família são respeitados. Pascal, 6, 1862. Mensagem belíssima, né? Que vem fazer a gente refletir, como ele cita ao final da mensagem, né? Muitas vezes nem a família é respeitada, né? Então, como esses espíritos bondosos, né, vieram nos alertar, né? O planeta ainda predomina esse egoísmo, né? Então, nós vamos encontrar ações dessa natureza. As pessoas olhando só para si, né? Não vendo o seu próximo, é meu, eu tenho, não respeitando o lugar, não respeitando as pessoas que precisam sentar, né? Então, o egoísmo, né, vai trazer outros vícios, né? Que é a inveja, que é o orgulho, a ambição, a vaidade, vai vir a mentira, né? Então, na Terra, ainda predominam ações dessa natureza. E se multiplicam infinitas vezes essas consequências do mal, né? Daí a gente vê tantos sofrimentos, tantas lágrimas ainda que são derramadas, né, no nosso orbe, né, no nosso planeta ainda tão doente. Então, enquanto o egoísmo, que é a doença da alma, existir nos nossos corações, nós vamos encontrar comportamentos dessa natureza. Joana de Ângeles, mentora do nosso querido Divaldo Pereira Franco, nos diz no livro Após a Tempestade, na lição de número 1, que enquanto o egoísmo governe os grupos humanos e espalhe suas torpes sementes em forma de presunção, de ódio, de orgulho, de indiferença à aflição do próximo, a humanidade provará a ardência dos desesperos coletivos e das coletivas lágrimas, em chamamentos severos à identificação com o bem e o amor, à caridade e ao sacrifício. E é bem isso, né, amigos, que vemos em nossa terra na atualidade, né? Não respeitando, né? Provocando lágrimas coletivas, né? Ações com certeza ligadas a esse orgulho, a esse egoísmo, sem se preocupar nem um pouco com essas lágrimas coletivas, né? Se distanciando muito desse amor, dessa caridade, né? Desse colocar no lugar do seu próximo, né? Infelizmente, ainda vemos muito isso acontecer em nosso planeta. É muito triste, mas ainda neste século vivenciamos situações
dessa natureza que Joana nos trouxe neste livro, né? Na questão 917 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual é o meio de destruir o egoísmo? E é o espírito Fenelon quem responde. Ele diz que de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de se desenraizar é o egoísmo. Por quê? Porque ele se origina da influência da matéria que o homem, que ainda está muito mais próximo de sua origem, não pode libertar-se. E aí, com isso, ele continua para a sua manutenção, tudo concorre para quê? São as leis, a sua organização social e principalmente a sua educação, fazendo com que ele se distancie do seu próximo, né? E pense só nele, como ele coloca para nós, baseado sempre na importância da sua personalidade. E ele ainda nos fala que o egoísmo vai se enfraquecer com o predomínio da vida moral sobre a vida material. E Kardec, então, nos traz uma nota, dizendo que, sem dúvida, né, se fazem louváveis esforços para que a humanidade progrida, mas o que não fazem é procurar essa causa, a causa do egoísmo, né? Então fazem-se muitos esforços, mas não se busca a causa do egoísmo. E ele então diz para a gente que essa é uma verdadeira epidemia, né? Uma enfermidade epidêmica, e deve-se procurar proceder como os médicos, né? Buscar a causa e buscar o remédio para essa, já que é uma enfermidade endêmica, né? E aí ele fala assim: precisamos procurar em todas as partes da organização social, desde a família até os povos, todas essas causas. E só se chegará a uma causa, cortando o mal pela raiz, que é pela educação. E ele continua: não essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. A educação, se for bem compreendida, é a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-á corrigi-los como se orienta o crescimento de plantas novas. Então, Kardec coloca para nós, né, nessa nota, que precisamos buscar, além de buscar a causa, né, precisamos cortar o mal pela raiz, né? Precisamos combater o egoísmo através da educação do espírito. Então, educando esse espírito, ele vai agir de maneira mais plena, né? Ele vai conseguir se distanciar desse homem material, aproximando-se cada vez mais do homem espiritual, né? Transformando a sua condição, né? Conhecendo a si mesmo e se elevando acima da matéria. E Kardec conclui a sua mensagem: o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um, desenvolver o outro. Esse deve ser o objetivo de todos os esforços do homem, se ele quiser assegurar sua felicidade, tanto neste mundo quanto no futuro. Então, Kardec ainda frisando, né, para nós a educação do espírito, né, desenvolvendo essa parte moral. O homem já não necessita somente de desenvolver a inteligência, mas elevar o sentimento,
E para isso faz-se preciso destruir tudo que superexcite nele o egoísmo e o orgulho. A Gênesis, capítulo 18, os tempos são chegados. Para se conseguir chegar a um planeta de regeneração, é necessário se elevar o sentimento, educar o espírito, para destruir essa chaga da humanidade que é o egoísmo. Assim, amigos, o Espiritismo vai realizar o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde ele vem, o que ele está fazendo na Terra e para onde ele vai, atraindo, para ele mesmo os verdadeiros princípios da lei de Deus, consolando os nossos corações pela fé e pela esperança, Então, a partir do momento que todos nós, compreendemos as verdades trazidas por esse Consolador prometido, vamos buscar nos conhecer, vamos buscar a nos transformar, vivendo muito mais a vida do espírito do que a vida material, enfraquecendo assim o nosso orgulho, predominando a nossa vida moral e cada vez mais buscando a nossa felicidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos envolva de muita paz. Ao término dessa reunião, onde fomos agraciados com muitas bênçãos, com o remédio que foi ministrado pelos irmãos de luz, vamos agradecer por tudo que recebemos, elevando o nosso pensamento ao Pai, agradecendo a Ele por toda a bondade, por todo o amor que Ele tem por nós. Graças a Deus, graças a Jesus. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Assim, depois das reflexões trazidas, onde tivemos a oportunidade de pensarmos nas nossas atitudes, nos nossos atos, vamos agradecer por termos esse Pai misericordioso, esse Evangelho que nos auxilia a refletirmos sobre o que estamos fazendo da nossa vida, como estamos caminhando e o que queremos para a nossa felicidade. Vamos agradecer pelas bênçãos, pelo amparo, pelo remédio que recebemos, pelo atendimento que foi feito nesta manhã pela espiritualidade de luz, e agradecidos
Pedir ao Pai por todos os doentes do corpo e do espírito, por todos os governantes, para que eles possam entender o compromisso que trouxeram de governar um povo, de conduzir um povo, e que nos auxilie também a fazermos a nossa parte para que possamos ter um planeta melhor, possamos ter paz, possamos entender que somos todos irmãos e que estamos aqui para juntos evoluirmos e alcançarmos a felicidade maior que o Pai quer para todos nós. Graças a Deus, graças a Jesus.